Olá pessoal, aqui é o professor Luciano Marques e hoje nós vamos falar de narrativas. Quem de nós não gosta de uma boa história, de uma boa narrativa? Acredito que todos nós. Cada um tem um gosto voltado para um gênero. Alguns gostam do gênero mais fantástico, do gênero de mistério, de terror, de aventura, mas o que essas histórias têm em comum é que elas são narrativas, elas são fatos narrados, contados por uma pessoa. Quem é esta pessoa? Esta pessoa é o narrador. Vamos observar quais são os tipos de narrador que nós temos em uma história. O primeiro deles é o narrador onipresente. É aquele que narra a história em primeira pessoa. Ele geralmente é um personagem da história, ou pode ser alguém que apenas observou a história e está narrando em primeira pessoa. Vou ler aqui um exemplo para vocês, retirado de Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro de Machado de Assis. Observem. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negara uma colher de doce de coco que estava fazendo, e não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é quem estragara o doce por pirraça. Veja que aqui nós temos então um narrador onipresente, porque ele estava na situação, ele participou e fez a ação, e também a narrou em primeira pessoa. Observe os verbos. Cresci, ou melhor, merecera eu a alcunha de menino diabo. Então está falando de si mesmo, merecera eu. Depois ele diz, fui dos mais malignos, primeira pessoa, eu fui. Então é o narrador dizendo isso. Depois ele diz, um dia quebrei a cabeça de uma escrava. Então veja que ele está também narrando em primeira pessoa, eu quebrei. Acho que isso ficou bem claro. Agora vamos partir aqui para um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo que eu vou trazer para vocês, nós vamos falar de um narrador que agora não é mais onipresente, mas é um narrador onisciente. É um narrador que conhece toda a história e não participa dela necessariamente. Ele é um narrador mais distante, é alguém que conta a história, por isso ele vai narrar em terceira pessoa. Vamos observar aqui um trecho de um conto de Marina Colasanti, o conto intitulado A Mão na Massa. Ela diz o seguinte: Delícia nem percebeu quando perdeu a mão. De tanto amassar, esticar, afofar a massa de bolos, tortas, pães e biscoitos, sua pele já cheirava a açúcar. Sua carne era macia como manteiga, e ela, toda suave e branca, confundia-se com cremes e confeitos. Veja que aqui é o narrador falando da personagem chamada Delícia. Então é alguém que está narrando em terceira pessoa. Veja, ela diz, Delícia nem percebeu. Quem não percebeu? Ela, ou seja, Delícia, que é a terceira pessoa do singular. Bom, para finalizarmos aqui a nossa breve análise da narrativa, quero trazer também um aspecto importante do narrador. Nós temos um narrador que pode ser intrusivo, um narrador que dá opiniões, um narrador que expressa seus valores. E podemos ter também um narrador neutro, aquele que apenas narra a história e não omite opiniões sobre ela. Ainda no texto de Marina Colasanti, continuando o parágrafo que eu li há pouco tempo atrás, vamos observar mais um trecho. Só mais tarde, ao pegar na cômoda seu anel para enfiá-lo no dedo, deparou-se com aquela ausência. Sacudiu o braço, procurou dentro da manga no bolso, entre as pregas do avental, e nada. Oh, meu Deus, que tonta fora! Olhou pelo chão, ao redor, então lembrou-se do pão. Ainda bem que estava apenas levedando, pensou com alívio. Não tinha ido para o forno. Então veja,
Observe esse trecho quando o narrador diz assim: "Oh meu Deus, que tonta fora!" Está omitindo uma opinião sobre aquela personagem chamada Delícia. Está dizendo que ela fora tonta, ou seja, ela deixou passar despercebida a ação. Veja que aqui ela omite uma opinião sobre a personagem, dizendo que ela fora tonta, fora despercebida, né? Deixou a ação passar despercebida. Por fim, vou ler agora um trecho de um romance de Jane Austen, né, chamado Mansfield Park, em que a narradora, ou o narrador aqui, ele é neutro. Observe como que a narrativa fica mais seca, sem omitir opinião. Veja lá. Fanny Price tinha nesta ocasião justamente 10 anos, e embora à primeira vista sua aparência não fosse muito cativante, não tinha pelo menos nada que pudesse desgostar os parentes. Era pequena para a idade, de compleição pouco atraente e sem nenhuma beleza especial. Ora, veja, poderíamos até pensar que essas expressões não fosse muito cativante, era pequena para a idade, podemos pensar em uma certa opinião da personagem. Mas veja que há uma diferença, né, dessa opinião do narrador em relação ao exemplo de Marina Colasanti, pois Marina Colasanti emite de fato uma opinião expressa, e ela faz isso com grande maestria, trazendo inclusive uma interjeição, né? Oh meu Deus, que tonta fora. Então essas são as diferenças. Convido vocês a assistir a um vídeo que postei recentemente intitulado Velório de Sangue. Trata-se de um conto que eu escrevi, um conto de terror. Convido vocês porque neste conto eu uso um narrador que é um narrador onipresente. Por ser onipresente, narra a história em primeira pessoa. E eu trago uma característica de mistério, de mais aprofundamento de mistério, quando uso a primeira pessoa. Então este é um recurso estilístico interessante que muitos autores usam, né? Convido vocês a assistirem para perceberem essa diferença, né? Quando você vai tratar de histórias de terror e de mistério, geralmente trata-se em primeira pessoa, porque isso dá uma sensação maior de espanto, de medo, né? Para aqueles que gostam de escrever também, escrever seus contos, suas histórias, suas crônicas, é importante saber essas diferenças entre os tipos de narrador e também a própria narrativa, né? O narrador onisciente, onipresente, e também o narrador intrusivo e o narrador neutro. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês e curtirem também, ou melhor, se inscreverem no canal. Um abraço a todos.